Eu ordenei que cortassem uma criança ao meio, não como metáfora, não como teste pedagógico para a corte assistir admirada. Uma espada real, uma criança real. Uma ordem pronunciada em voz alta, sem hesitação, diante de todo o tribunal. E a história que chegou até você diz que foi sabedoria. Não era. Era uma aposta. Eu estava apostando a vida de um bebê na minha capacidade de ler o instinto humano mais rápido do que a mentira consegue se organizar. Se eu estivesse errado, e havia chance real de que eu estivesse, aquela criança morria. E o povo nunca teria sabido o que realmente aconteceu naquela sala, porque ninguém me fez a pergunta certa. Ninguém perguntou, e se ela não tivesse reagido? Há algo mais que ninguém te contou. As duas mulheres que entraram no meu tribunal eram Zonot. A palavra hebraica está no texto, capítulo 3, versículo 16. Prostitutas. O que significava que não havia uma única testemunha possível. Nenhuma. O caso era juridicamente irresolvível por qualquer método que a lei de Moisés havia previsto. O que eu fiz não foi testar amor. Foi forçar o corpo a falar quando a boca já não tinha mais opção. E funcionou. E isso foi o começo do problema. Antes de continuar, esta voz é uma reconstrução. Sou Salomão remontado por inteligência artificial a partir do que ele mesmo deixou escrito. Os livros dos reis, o Eclesiastes, os provérbios. Onde vou além do texto, vou avisar. O resto é o que os fatos permitem imaginar. Agora, presta atenção. Você já usou a sua inteligência para justificar uma decisão que, no fundo, sabia que não deveria tomar? Me conta nos comentários. Estou lendo. Você cresceu ouvindo essa história. O rei sábio, o bebê, a espada, a mãe que abre mão do próprio filho para salvá-lo. Bonita história. Limpa. O tipo de história que entra no livro e fica lá para sempre, bem comportada, com moral embutida e tudo resolvido. Não foi isso que aconteceu naquela sala. O que aconteceu foi mais estranho, mais frio, mais perturbador do que a versão que te contaram. Porque eu não estava testando o amor de ninguém. Não havia roteiro de sabedoria que eu executava para impressionar a corte. Não havia pedagogia. Eu estava ouvindo. E o que eu queria ouvir não era a voz delas. Era o que o corpo diz quando a boca já não tem mais opção. Mas para entender o que aconteceu naquela sala, você precisa entender quem estava sentado naquele trono. Eu tinha acabado de herdar o reino do meu pai. Não da forma que as histórias contam, o filho amado assumindo com pompa e cerimônia, enquanto o velho rei sorri satisfeito. Meu pai estava morrendo há meses, incapaz de se aquecer mesmo debaixo de cobertas. E enquanto ele morria, meu irmão mais velho, Adonias, convocou os generais, os sacerdotes, os filhos do rei, e declarou a si mesmo rei sem que ninguém pedisse permissão. Uma festa, sacrifícios, aclamação pública. Meu nome não havia sido mencionado. Minha mãe entrou no quarto do meu pai e disse o que precisava ser dito. O profeta Natã confirmou. E meu pai, da cama onde mal conseguia sentar, deu a ordem. Me ungiram em Gion. Colocaram-me sobre a mula real, e o povo berrou tão alto que a terra estremeceu. Adonias ouviu a festa enquanto ainda estava na sua própria festa. Correu agarrar os chifres do altar. Eu assumi o trono sobre o eco de uma tentativa de golpe. Os meses seguintes foram sangue e limpeza. Joabe, o general mais poderoso de Israel, executado no próprio altar para onde havia fugido. Simei, morto pela palavra que ele mesmo havia dado. Adonias, morto por uma petição que era, no fundo, uma segunda tentativa de tomar o que não era seu. Eu tinha, provavelmente, menos de 20 anos. Quando tudo ficou quieto, quando os corpos haviam sido enterrados e o poder havia sido consolidado, o texto diz uma coisa que a maioria lê rápido demais.
E o reino foi firmado nas mãos de Salomão. Firmado, como se firmeza viesse sem custo. Antes de Gibeão. Antes do sonho. Antes de qualquer coisa que você associa ao meu nome, havia uma coisa que eu já havia feito. Eu havia me casado com a filha do faraó. Aliança política, selamento de fronteira, estabilidade para um reino jovem e vulnerável. Era o que eu diria se você perguntasse. E não estaria mentindo. Eram razões reais, verificáveis, estrategicamente sólidas. Mas havia uma lei. Deuteronômio 7, 3 e 4. Clara, direta. Não te casarás com elas, porque desviará teu filho de mim. Não havia ambiguidade. Havia um aviso explícito sobre exatamente o que aconteceria, descrito com precisão cirúrgica, séculos antes. Eu li a lei. Casei assim mesmo. Não por ignorância, por uma convicção que ainda não havia revelado sua natureza perigosa. A convicção de que eu entendia as exceções melhor do que as regras. Que havia contexto que a lei não havia antecipado. Que eu era capaz de navegar entre o sagrado e o pragmático, sem me perder em nenhum dos dois. Essa convicção ainda não tinha nome. Mais tarde, teria. O sonho em Gibeão veio depois disso. Deus apareceu de noite, não com trovão, não com visão apocalíptica. Simplesmente, pede o que queres que eu te dê. Eu acordei e soube que não havia sido sonho comum. Havia um peso diferente no ar da manhã, uma densidade que não pertencia àquele quarto. Como se a sala tivesse sido preenchida com algo e o algo ainda estivesse parcialmente lá. O cheiro de incenso dos sacrifícios da véspera ainda pousava nas paredes de pedra fria de Gibeão. E por um momento, antes de me mover, fiquei parado sentindo o peso do que havia sido perguntado. Pedi uma única coisa. Dá ao teu servo um coração que saiba ouvir, para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Não riqueza, não vitória sobre inimigos, não longa vida. A capacidade de ouvir o que a situação realmente está dizendo, por baixo do que as pessoas estão falando. Deus disse sim. Disse mais do que sim. Disse que não havia existido nem existiria outro semelhante a mim. Está escrito. Não estou exagerando. Mas promessa não é prova. E eu ainda não tinha nenhuma prova. O reino estava consolidado no papel. Os homens do meu pai me obedeciam porque a cadeia de comando exigia. Ninguém havia visto ainda se havia algo real por trás do título. Então as duas mulheres entraram. Elas chegaram ainda de manhã cedo. Eu me lembro do som que faziam. Não o choro, mas os passos. 2 pares de sandálias no piso de pedra, um passo atrás do outro, e entre eles o silêncio hostil de quem passou a noite inteira acusando. O ar dentro do salão era pesado, carregado com suor e com algo mais antigo, a raiva de quem perdeu algo que não pode provar que tinha. O texto é direto sobre quem elas eram. Zonot, em hebraico. Prostitutas. Não metaforicamente, não como insulto do narrador, como descrição de realidade social. Essa realidade significava algo preciso para o que estava prestes a acontecer. Não havia testemunhas possíveis. Nenhuma. Não havia marido, pai, vizinha que pudesse testemunhar sobre a rotina daquela casa. Era a natureza do trabalho, discreto, noturno, fechado. 2 bebês nascidos com dias de diferença, no mesmo quarto, sem nenhuma outra presença. A lei de Moisés não havia antecipado este cenário específico. Qualquer tribunal justo, usando os métodos disponíveis, teria declarado o caso irresolvível. Ouvi as 2 histórias. A primeira mulher falou sem olhar para a segunda. A segunda interrompeu antes que a primeira terminasse. As vozes subiram. A sala começou a ressoar com acusação e contra-acusação, até que o barulho virou uma massa indistinta de dor e mentira misturadas de um jeito que era impossível separar pelo ouvido. Cada uma dizia a mesma coisa. O filho vivo é meu.
e cada uma parecia acreditar no que estava dizendo. Fiquei olhando para elas. Os homens ao meu redor esperavam. Havia protocolos para isso. Sorteio, ordalho, encaminhar para os sacerdotes, declarar o caso sem solução e dividir a responsabilidade entre os anciãos da cidade. Havia formas de não decidir sem parecer que você estava fugindo da decisão. Eu não estava pensando em nenhuma delas. Estava pensando no que havia pedido em Gibeão. Um coração que saiba ouvir. E estava pensando que ouvir não significa escutar palavras. Significa chegar ao que está por baixo das palavras, o instinto. O lugar onde a mentira não consegue habitar porque é rápido demais para o controle consciente. Havia uma forma de chegar lá. Era brutal. Era o tipo de coisa que, se eu estivesse errado na minha leitura, destruiria tudo. A criança, o julgamento, a confiança do povo num rei de 20 anos que havia assumido o trono sobre cadáveres frescos. Olhei para o oficial ao meu lado. Tragam-me uma espada. A palavra saiu da minha boca e a sala parou. Não de medo. Parou da forma como o ar para antes de uma tempestade. Aquele segundo em que o mundo suspende o julgamento e espera para ver se vai mesmo acontecer. Os guardas olharam uns para os outros. O oficial à minha direita ficou parado por tempo demais antes de mover os pés. Eu não repeti a ordem. Não era necessário. Quando um rei precisa repetir uma ordem, já perdeu metade da autoridade que a ordem deveria ter. A espada chegou. Fria, comprida. O metal captou a luz das tochas e refletiu uma faixa alaranjada no teto de pedra. O oficial a segurava com as duas mãos, palmas para cima, como quem oferece, não como quem ameaça. Ele não sabia o que eu ia fazer com ela. Ninguém sabia, incluindo, eu suspeitava, as duas mulheres. Dividam a criança viva ao meio. Deem metade a uma e metade a outra. Agora você vai me perguntar, o que passa pela cabeça de um homem quando pronuncia essas palavras sobre uma criança viva? Vou te dizer exatamente. Eu não estava sentindo nada que se parecesse com crueldade. Isso é o que é difícil de explicar. Crueldade tem uma textura específica, quente, expansiva, a satisfação torta de quem goza com o poder sobre outro ser. O que eu sentia era o oposto. Uma frieza funcional, a concentração absoluta de alguém que está executando um cálculo com margem de erro zero. Como um cirurgião que precisa cortar para curar e que não pode se dar ao luxo de sentir o corte enquanto o faz. Mas havia algo embaixo dessa frieza. Algo que eu não estava me permitindo examinar naquele momento. Estava apostando uma vida. Não metaforicamente. Havia uma criança naquela sala, nos braços da mulher que havia pedido primeiro, pequena, escura de cabelo, com o hálito quente que bebês têm quando dormem. E eu havia dado uma ordem que, se minha leitura estivesse errada, resultaria na morte dela. Não havia plano B. Não havia sinal que eu pudesse dar ao oficial para recuar discretamente se a situação saísse do controle. Havia apenas a ordem. E havia minha convicção de que eu havia lido o instinto humano corretamente. O que eu estava testando não era amor. Amor é o que ambas podiam performar. Amor é palavra, choro, gesto. E mentirosas são, por definição, competentes em performance emocional. O que eu estava testando era a resposta do sistema nervoso no milissegundo antes da escolha consciente. O instinto de preservação de uma mãe não passa pelo raciocínio. Não há deliberação entre o perigo e o impulso de proteger. O corpo reage antes que a mente possa fabricar uma versão calculada da reação. Era isso que eu precisava ver. Precisava que acontecesse tão rápido que a mentira não tivesse tempo de se vestir de verdade. O silêncio depois da ordem durou talvez 3 segundos. 3 segundos é uma eternidade quando você está esperando para descobrir se estava certo. E então veio o grito. Não foi um choro. Não foi súplica elaborada. Foi um som que saiu de um lugar mais fundo do que palavras chegam. O lugar onde o corpo guarda o que não consegue nomear. A mulher que havia pedido primeiro
Se dobrou sobre a criança nos seus braços, como se estivesse cobrindo uma ferida. E o que saiu da sua boca foi: Ai, Senhor meu, dá-lhe a criança viva, não a mates. A outra disse: Não seja nem minha nem tua, dividam-na. Naquela fração de segundo entre os dois sons, entre a rendição absoluta de uma e a indiferença calculada da outra, eu soube. Não havia dúvida. Não havia margem de interpretação. O corpo da primeira mulher havia falado antes que ela pudesse me dar qualquer coisa que eu pudesse questionar. A segunda havia confirmado o que eu suspeitava. Quando não havia mais nada a ganhar, a máscara caiu. E embaixo da máscara havia alguém que preferia a destruição ao testemunho público da própria derrota. Deem a criança à primeira, não a matem. Ela é a mãe. A sala explodiu. Eu me lembro do barulho, o tipo de reação coletiva que sai espontâneo, sem organização, quando um grupo de pessoas testemunha algo que ultrapassa a categoria de evento e entra na categoria de revelação. O texto diz que todo Israel soube e que temeram o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Temeram. É a palavra que o texto usa. Não admiraram, não celebraram, temeram. Eu entendi por quê. O que ninguém me perguntou, o que ninguém nunca pergunta quando conta essa história, é o que ficou depois que a sala esvaziou. A criança havia sido salva. A mãe havia saído com ela. O povo havia testemunhado. O reino havia recebido a prova que precisava de que havia algo real por trás do título. E eu fiquei sentado naquele trono de marfim e ouro com uma pergunta que não havia sido convidada, mas que havia entrado assim mesmo e não pretendia sair tão cedo. E se ela não tivesse reagido? Não a mulher falsa, a verdadeira. E se a mãe verdadeira, exausta de uma noite de luto e acusação e de uma manhã inteira de batalha jurídica que ela estava perdendo, houvesse ficado em silêncio por um segundo longo demais? E se o trauma a houvesse paralisado antes que o instinto pudesse sair? E se ela houvesse calculado que talvez a outra mulher não fosse realmente capaz de deixar a ordem ser cumprida e que o melhor era esperar? Eu havia apostado a vida de uma criança na velocidade de um reflexo materno e havia vencido. Mas vencer não é o mesmo que ter certeza de que estava certo no método. E essa distinção, a diferença entre o resultado correto e o método justificável, foi a primeira rachadura em algo que eu ainda não conseguia ver por inteiro. O reino cresceu, paz nas fronteiras. O templo construído, pedra sobre pedra, em 7 anos, com materiais que meu pai havia acumulado e planos que Deus havia dado. A rainha de Sabá chegou de uma distância que os homens mediam em meses de jornada, não em dias. E quando foi embora, disse que a realidade havia superado o que lhe haviam contado. 700 esposas de família real, 300 concubinas. Cada uma chegou com uma aliança, com uma fronteira estabilizada, com um tratado que protegia Israel de um flanco diferente. Eu tinha razões. Tinha sempre razões. E minhas razões eram quase sempre verificáveis e estrategicamente corretas. A lei dizia para não multiplicar esposas, porque elas desviariam o meu coração. Eu tinha lido a lei. Eu sabia o mecanismo descrito. E eu havia concluído, não com arrogância, mas com a seriedade de alguém que havia pensado fundo, que eu era capaz de navegar esse risco de um jeito que outros não eram. Havia salvado um bebê apostando em minha capacidade de leitura. Havia construído o templo de Deus. Havia administrado o maior período de prosperidade que Israel havia visto. Que razão eu tinha para achar que essa capacidade tinha limite? O custo não chegou de uma vez. Chegou da forma como a erosão chega. Invisível no dia, devastadora na década. Um altar aqui, para Astarte, por uma esposa fenícia que havia pedido com ternura genuína e olhos que eu não conseguia negar. Um santuário ali para Quemos, o abominável deus de Moabe.
Cada concessão tinha um rosto, cada rosto tinha uma história. E eu havia ficado bom demais em encontrar a história que justificava a concessão. Deus apareceu 2 vezes para mim. 2 vezes. Não apenas em sonho, em encontro direto. E mesmo assim eu continuei. Isso é o que o texto diz. Mesmo assim. O custo externo está documentado. O reino dividido após minha morte, 10 tribos arrancadas da minha linhagem, entregues ao meu servo porque eu não havia mantido o que havia prometido. Meu filho Roboão perdeu mais em 1 semana do que eu havia construído em 40 anos. Mas o custo interno foi diferente. Foi mais silencioso. E foi o que me custou mais. Eu perdi a capacidade de me surpreender com a minha própria sabedoria. Quando você é o homem mais inteligente do mundo, por declaração divina, não por vaidade, e essa inteligência não te protege de nada, o que resta? O que você faz com um dom que não cumpriu sua promessa implícita de te salvar de ti mesmo? Escrevi sobre isso. Está tudo lá. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Em hebraico, Ebel Abalim. Vapor de vapores. Não filosofia, não pregação, confissão. Eu havia perseguido tudo o que a sabedoria permitia perseguir e as riquezas permitiam comprar. Sabedoria, prazer, obras, propriedades, música, vinhos, jardins, reservatórios. Tudo está na lista, com o detalhamento de alguém que realmente fez tudo. E ao final da lista, a conclusão que nenhum homem com orgulho quer escrever sobre a própria vida. E olhei para todas as obras que as minhas mãos tinham feito, e para o trabalho que eu havia trabalhado para fazer, e eis que tudo era vaidade e vexação de espírito. Isso não é um teólogo concluindo uma tese. É um homem que chegou ao fim de si mesmo e teve honestidade suficiente para escrever o que encontrou lá. Há uma coisa que aprendi que não está no livro dos provérbios. Não está em nenhum dos meus 3.000 provérbios. Não está nos cânticos. Não está nas descrições de cedros e sopo e peixes e serpentes que os homens vinham de nações distantes para ouvir. Está em Eclesiastes, escondida no meio de todo o desencantamento, numa frase que a maioria lê rápido demais, porque o que vem antes é pesado e o que vem depois é mais pesado ainda. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até toda a obra oculta, boa ou má. Não escrevi isso como ameaça, não como aviso para outros. Escrevi como o único ponto fixo que encontrei depois que tudo o mais havia provado ser vapor. Quando você persegue tudo e descobre que tudo é vazio, você precisa de uma âncora, ou afunda. E a única âncora que restou foi a ideia de que há uma estrutura que não depende da minha capacidade de lê-la corretamente. Que existe mesmo quando eu erro. Que não colapsa quando minha interpretação colapsa. Eu havia construído minha vida inteira sobre a convicção de que minha leitura era o fundamento. Ela não era. Deixa eu te dizer o que realmente aconteceu naquela sala no dia do bebê. Não o que o texto diz. O texto você pode ler. O que aconteceu embaixo do que o texto diz? Um jovem rei com um dom não provado entrou num caso impossível e usou a única ferramenta que tinha. Sua capacidade de ler o que está por baixo do que as pessoas mostram. Funcionou. O bebê foi salvo. A mentira foi exposta. A justiça foi feita. E o jovem rei saiu daquela sala com uma certeza que havia sido provada correta, e por isso nunca mais foi questionada. Essa certeza era: eu consigo ver o que outros não veem. E isso me dá o direito de operar fora das restrições que existem para quem não consegue ver. Não formulei assim. Nunca verbalizei. Mas estava lá, crescendo a cada decisão confirmada, a cada aliança que funcionou, a cada esposa que chegou com um tratado válido e um rosto que parecia razoável no contexto da estratégia geopolítica do momento. A sabedoria que deveria me proteger tornou-se o instrumento mais refinado da minha própria destruição. Porque inteligência, sem submissão a algo maior do que ela mesma, não constrói, ela justifica. E ela justifica com uma sofisticação que a ignorância nunca alcançaria. Um homem ignorante comete erros óbvios. Um homem muito inteligente comete erros que parecem,
no momento da decisão, não apenas razoáveis, mas necessários, inevitáveis, superiores às alternativas. Eu não errei por não pensar. Errei pensando demais nas razões certas para fazer a coisa errada. Agora o espelho. Não estou falando como um rei. Estou falando com alguém que tem alguma coisa. Inteligência, talento, posição, habilidade de leitura de pessoas, capacidade de análise, charme, visão estratégica. Alguma coisa que funciona, que já foi comprovada, que outras pessoas reconhecem e às vezes temem um pouco, da mesma forma que o povo me temia depois do bebê. E essa coisa que funciona, ela foi usada para justificar alguma decisão que você sabia, em algum nível que não costuma frequentar, que não deveria ter tomado. Não estou falando de um erro grotesco, não é preciso. Estou falando da primeira concessão pequena que você racionalizou porque o contexto era especial. Porque você entendia as nuances que a regra não havia antecipado. Porque havia razões reais, e eram razões reais, que tornavam esta situação diferente das situações para as quais a diretriz original havia sido escrita. E funcionou. Então veio a segunda, com um conjunto diferente de razões igualmente reais. E a 10ª. E a 15ª. E em algum ponto entre a primeira e a 15ª, você parou de perguntar se estava fazendo a coisa certa e começou apenas a encontrar as razões para o que já havia decidido fazer. Isso não é fraqueza, não é burrice. É o que acontece com pessoas inteligentes que usam sua inteligência como fundamento em vez de ferramenta. Fundamento é o que sustenta tudo. Ferramenta é o que você usa para construir sobre o fundamento. Quando a ferramenta ocupa o lugar do fundamento, o edifício ainda fica de pé por um tempo, especialmente se a ferramenta for boa, mas não indefinidamente. Eu construí um templo. Construí um império de paz. Escrevi 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E no final escrevi que tudo era vapor. O templo durou. Eu não durei. Volto ao bebê. Salvo. Em algum lugar em Israel, aquela criança cresceu. Talvez teve filhos. Talvez ouviu a história do rei que havia ordenado dividir uma criança e entendeu, por ter sido aquela criança, o que nenhum ouvinte de segunda mão entende, que havia sido uma aposta, que alguém havia colocado a vida dela na mesa e havia lido o instinto humano corretamente. Isso foi real. Aquele dia foi real. A sabedoria que funcionou naquele tribunal foi real. E o que veio depois também foi real. Não existe versão dessa história onde eu escolho um. Sou os dois. O rei que salvou o bebê e o homem que construiu altares para deuses que havia prometido nunca servir. E a distância entre os dois não é um mistério incompreensível. É uma trajetória. Uma progressão lógica, passo a passo. Cada passo justificado. Cada justificativa ligeiramente mais sofisticada que a anterior. O começo do temor do Senhor é o início da sabedoria, não o fim. O começo. Sabedoria que tem Deus como fundamento é diferente de sabedoria que tem a si mesma como fundamento. Eu conhecia a diferença. Havia começado no lugar certo. Eu sei. Não de uma vez. Aos poucos. Concessão a concessão. Razão a razão. Altar a altar. Saí do lugar onde a sabedoria serve ao fundamento e entrei no lugar onde a sabedoria é o fundamento. E então descobri, tarde demais para reconstruir o que havia sido cedido, que fundamento feito de inteligência não sustenta o peso do que a vida coloca em cima. Você tem algo, não sei o quê, mas tem. Algo que funciona, que outros reconhecem, que já foi provado suficientes vezes para você ter desenvolvido uma confiança nele, que não é arrogância, é evidência acumulada. A pergunta não é se você tem. A pergunta é, para quem está usando? Não peço que você responda para mim, nem para a câmara, nem agora necessariamente. Mas pergunte, sem pressa de responder,
sem mobilizar imediatamente os argumentos que você tem prontos, porque você os tem, eu sei, são bons argumentos, eu teria os mesmos.